Meus amados irmãos em Cristo Jesus, paz e bem, bom dia. Então vamos iniciar o nosso curso de Antropologia Teológica, com a aula 1, né? Antropologia, antropo, homem, logia, estudo, estudo da criação do ser humano, mas também de todo o universo criado, né? E esse estudo ele tem a perspectiva teológica, porque foi Deus que deu, né? Deus quem cria o ser humano e cria todo o universo. Então, toda a criação vem de Deus, por isso que é antropologia teológica, verdade? Então, a gente vai começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então, meus irmãos, propriamente iniciando aqui nossa aula hoje de antropologia teológica, devo lembrar o seguinte aos amados irmãos, tá? Os textos daqui que a gente vai tratar de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, são dois relatos da criação, né? Um relato de tradição sacerdotal, que a gente vai ver ali no slide mais à frente, e o outro relato, tá? E eu só quero deixar aqui bem pontuado que após assistirem essa aula e verem esse slide, vocês devem parar no momento oportuno e lerem os dois capítulos, tá? Os dois relatos da criação desse livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis. Leiam, releiam, anotem suas dúvidas, mandem aqui para o nosso WhatsApp da escola ou para o nosso e-mail, que eu coloquei, né, o nosso e-mail e a senha lá no nosso grupo. Então a gente começa, né, com esse tratado da criação, né? Na verdade a gente vai discorrer sobre a criação, o pecado, a queda, a criação dos anjos, queda dos anjos. Teremos que falar do ser de Deus, né? Porque para falar da criação nós temos também que falar, evidentemente, do ser de Deus, na verdade, nesse nosso tratado de antropologia. Então a gente começa com o hexa, tá aqui, ó, hexaemeron. Isso é uma palavra grega, né? Hexa vem de 6 e emeron vem de ergon, vem da raiz ergon. Ergon é trabalho, não é verdade? Então tá aqui, ó, esse texto de Gênesis é chamado de hexaemeron, do grego hexa, 6, como eu falei, e ergon, né? Vem da raiz ergon, obra, trabalho, ou obra, né? O trabalho dos 6 dias. É um texto cheio de simbolismos que aludem à criação do mundo e do homem, no esquema de 6 dias, né? Ele é montado como se fosse um esquema de uma peça teatral, né? No primeiro dia, e Deus diz, faça-se a luz, né? E por aí vai, como a gente vai ver aqui, ó, como se fosse um esquema realmente, ó. No primeiro dia, Deus diz, faça-se a luz, né? Luz e trevas. No segundo dia, aqui, Gênesis 1, de 6 a 8, que é o segundo dia, águas e firmamento. Em Gênesis 1, capítulo 1, de 9 a 13, que é o terceiro dia, continentes e mares. Gênesis 1, 14 e 19, que é o quarto dia, os astros. Gênesis 1, 20, 23, que é o quinto dia, peixes e animais voláteis, né? Animais que voam, tá? Mas como toda a vida ela surge da água, não é verdade? Então os peixes e os animais que voam, os pássaros,
são colocados aí na mesma categoria, né? Pelo escritor sagrado, né? O agiógrafo, o escritor sagrado. Gênesis 1, 24, 31, que é o sexto dia, animais terrestres, não é verdade? Animais terrestres e o homem. E o sétimo dia, que é o tão conhecido, né? Descanso, ou como está aí, o dia do repouso. O primeiro relato da criação ele é pertencente à tradição sacerdotal, tá? Então esse primeiro relato aí que vocês vão ler, parar para ler, é de tradição sacerdotal, ou seja, foi escrito pelos sacerdotes, né, da antiga aliança. Tem aqui no slide, ó, tem como sigla P. Tá? Por que isso? Porque existem outras tradições, existem outras formas de linguagem, né, que a gente chama de tradições além da sacerdotal. Eu tenho a tradição javista, né, que vai tratar sempre Deus como Yahvé. Eu tenho a tradição eloísta, que vai tratar Deus, vai chamar Deus de Elohim. Eu tenho também a tradição deuteronomista. Né? Então, basicamente, essas quatro tradições, elas compõem aí os livros da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento, principalmente esses 5 primeiros livros, né? que a gente chama de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, nos quais o livro de Gênesis é o primeiro nessa disposição, porque trata da criação do universo e do ser humano, né? E desse processo de autocomunicação divina, de autocomunicação e autorrevelação divina. E aqui diz aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês no slide, né, que foi composta no fim do exílio e o começo da restauração entre 550, meus irmãos, e 450 a.C., pelos sacerdotes. De Gênesis a Êxodo, né, passando pelo Levítico, Números, né, Deuteronômio também, os textos dessa fonte são fortemente constituídos de genealogias, né, de estudo das árvores genealógicas, né, a questão Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, né, eles sempre trazem essa tradição, né, da origem, né, essa genealogia. Isso é muito importante nessa tradição. A observância do sábado, né, o sabat, né, o descanso, né, o sabat, descanso, as leis, né, a formulação das leis religiosas, a questão da circuncisão, do primogênito, né, a gente vai ver isso permear também, né, a circuncisão lá do menino, primogênito, o tratamento, né, das enfermidades, né, como deveriam ser tratadas as pessoas enfermas, né, o que poderia fazer, o que não poderia, o que deveria ser evitado, o convívio social, entre eles ali, né, claro, em primeira, o povo de Israel, né, o povo da promessa, o povo da revelação, o convívio social entre eles, mas também a gente vai ver toda uma linguagem, né, numa forma de hino, né, explicando também o convívio social com outras nações, né, próximas, circunvizinhas, que eram de cunhos pagãos. Né, toda aquela problemática, toda aquela preocupação dos sacerdotes, né, em não deixar que o povo de Israel se misturasse com os povos vizinhos, que eram povos pagãos e adoravam outros deuses, outras divindades. Né? A gente vê isso muito claro, né, nesses primeiros livros. E no Antigo Testamento em forma geral. Né? A forma de cultuar a divindade, né? Então, a liturgia, né? Desse povo, né? A forma de se cultuar, qual o papel do sacerdote, qual o papel do povo israelita, né? A questão da casta sacerdotal, não é verdade? Os sacerdotes da antiga aliança, os levitas, os símbolos religiosos, a simbologia que eles usavam, né, nos seus atos de culto, a interpretação da história a partir da mediação sacerdotal. Né? A gente vê aí muito forte,
né, o destaque dos sacerdotes da antiga aliança, né, nessa mediação. É claro que uma mediação que ela prefigura, né, vai prefigurar o grande sacerdote que virá depois, que é Jesus Cristo, né, e a sua igreja, né, já o novo sacerdócio, né, Cristo que é o sacerdote por excelência, né, e a sua igreja que tem também os seus sacerdotes ministeriais e o seu povo sacerdotal, que é o povo batizado. Então, essa influência é muito forte aqui. Eu coloquei para vocês aqui, gente, na restauração, nos tempos de Esdras e Neemias, tá? O que é isso aí, meus irmãos? Devemos aqui remontar um pouco e relembrar, na verdade, a questão do exílio, o grande exílio, né, da Babilônia. Quando o povo ficou exilado, bom tempo exilado, e quando esse exílio ele terminou, coube a Esdras, Neemias fazerem toda a reconstrução, a restauração dos costumes, né? Os costumes religiosos, morais, a observância. Então coube a Esdras, né, Neemias, fazerem essa restauração, verdade? Podemos ver que a criação é apresentada dentro do esquema de 6 dias de trabalho e 1 de repouso, totalizando uma semana. Interessante, ó, eu coloquei aqui para vocês, embora não sejam 8 as obras realizadas, vocês vão ler aí com bastante atenção, 2 no terceiro dia e 2 no sexto dia. O autor sagrado, ou agiógrafo, né, escritor sagrado, não quis apresentar 8 dias de trabalho, mas 6, para ficar dentro do esquema de uma semana. Vejam bem, mesmo tendo 2 no terceiro dia e 2 no sexto dia, o autor ele enquadra nesse esquema, né? Nesse esquema pela sua linguagem, né? Pela forma de se referir a Deus, né? Como Deus ele é o Criador, né? Então ele vai enquadrar, né? Ele vai, em vez de serem 8, ele coloca em 7. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante a questão da numerologia na Bíblia, é muito forte. E ela permeia esse estilo de linguagem sacerdotal, né? Então o número 7 é o número perfeito, né? Então, ou seja, Deus ele cria todo o universo, ele cria o ser humano, ele cria os seres em 6 dias. E esta criação ela foi criada para quê? Para repousar em Deus mesmo. É isso que o autor sagrado está querendo dizer. Ao colocar nesse esquema como se fosse uma peça, como a gente viu um pouco mais adiante ali, né? Um pouco mais atrás, na verdade, ao colocar nesse esquema de 6 dias e o 7º dia, o repouso, esse repouso a gente não deve entender aqui como se Deus estivesse cansado. Deus não se cansa. Deus não se cansa, não. O autor, esse estilo de linguagem de tradição sacerdotal, né? Que é, como a gente viu, cheia de simbolismo. Então esse símbolo do número 7, do número 3, que são números perfeitos, né? Mas aqui na questão do 7, né? O 7º dia, que é o dia de Deus, o dia perfeito, ou seja, toda a criação ela foi criada por Deus e para Deus. Ela somente encontra o seu repouso e o seu fim em Deus mesmo, tá? Então é isso que o autor quis expressar muito claro, né? Claro, no seu estilo de linguagem, para que a gente compreendesse, tá bom? Então olha aqui, os 6 dias se distribuem em 2 séries, tá interessante isso aqui, ó. 3 dias para a distinção das 3 regiões do universo, respectivamente, tá? Ou seja, né, as regiões aéreas, as águas e o firmamento, a terra, né? E 3 dias para o povoamento ou a ornamentação dessas regiões, astros, né? Astros, peixes voláteis, animais terrestres e o casal humano. Tá? Então a gente vai ver, ó, esse primeiro relato que a gente está tratando, ele vai dispor sobre essa criação e sobre essa ornamentação, né? Já o segundo relato que a gente vai ver na aula da semana que vem, a gente já vai tratar da questão da queda, né? Da criação, mas da queda, né? Do pecado humano, né? A tentação da serpente, dos anjos. Então a gente vai ter que falar nesse curso sobre
né, a criação dos seres angélicos, né, sua atuação, seu poder de atuação, o que são os anjos na verdade, o que é o homem, né? O que é o homem? Qual é a composição do homem? Não é verdade? E vamos falar também um pouco sobre Deus, né? Como eu falei, para falar da criação de Deus, temos que falar de Deus como ser que é subsistente por si mesmo, né? Aliás, é o único, né? Nós existimos nós somos nós existimos porque Deus nos deu o ser. Deus, ele é o ser por si mesmo. E ele nos dá, ao nos criar, ele nos dá o ser, né? Então, olha só, o hexaemeron ele é composto por 7 fórmulas, tá? E vocês parem, tá, gente? Isso aqui tem que ser assim mesmo, tem que parar, ler e reler, tá? Então eu coloquei aqui, ó, letra A, a introdução. E Deus disse, haja luz, né? Letra B, ordem, né? Aqui no próprio exemplo, como eu falei, haja luz. Letra C, execução. E assim se fez, né? Isso é uma fórmula. Isso é uma fórmula feita por essa tradição sacerdotal, tá? É como eu falei, né? Isso, na verdade, a gente vê que é um hino composto pelos sacerdotes, né? Um hino inspirado por Deus, composto em que eles tratam da criação de Deus, né? Ou seja, Deus que cria todo o universo. A letra D, teremos sempre a descrição, né? Separou Deus, né? Tem essa descrição, né? Deus que separa uma coisa da outra. Separou Deus, a água da terra, né? Do firmamento, da terra. A letra E, a gente vai ter aí, né? A conclusão com uma bênção, né? O nome é a bênção, né? Deus nomeia e abençoa. A letra F, o elogio, né? E viu que tudo era bom, mas evidente, porque Deus, ele é bom. Deus, ele é bom, ele é a fonte de toda a bondade. Deus, ele é bom por excelência. Então, logo, tudo que Deus cria é bom. Os anjos, né, o homem, a gente não pode confundir a questão que a gente vai ver depois, né, a questão da liberdade e do livre-arbítrio. Liberdade e livre-arbítrio, que caminham juntas, tá? E a gente vai entender por quê. A liberdade e o livre-arbítrio do homem, né, e dos anjos. Né? O anjo que pecou em primeiro lugar, né, o anjo mau, que no caso o inimigo de Deus, que é Satanás, Lúcifer, né, que pecou e levou o homem para o mundo do pecado, né? A gente não pode confundir. Tanto o homem que pecou, como os anjos, todos foram criados bons por Deus, né? Mas Deus que é bom, Deus também ele é sumamente livre. Então Deus ele é sumamente livre e na questão das suas criaturas, dos anjos e do homem, né, Deus os criou com liberdade, não é verdade? Então a gente vai tratar dessa questão da liberdade, do livre-arbítrio um pouco depois, tá? Quando a gente for falar da criação, quando a gente for falar do que é o homem, né? O que é composto o homem, né? E do que é composto o anjo, né? Qual é a natureza do anjo? Qual é a natureza do homem? Então a gente vai discorrer isso durante as aulas, tá? Fiquem muito tranquilos. Essa aula é apenas uma aula de introdução, ok, meus irmãos? Então a gente continua aqui, né? E a letra G, né, a conclusão. E houve tarde e houve manhã. Não é verdade? Tem esse esquema aqui, ó. Dá para ver que é como se fosse uma peça, né? Junta lá com o que a gente viu no slide acima, com isso aqui. É uma peça na forma de um hino. Exatamente o estilo de linguagem sacerdotal. Tá bom, meus irmãos? Então, voltando aqui, a gente conclui essa nossa introdução de hoje. Tá? Então, aqui orientações. O nosso estudo ele tem que ser direcionado. O que é isso? Vocês têm que anotar, vão ler as passagens de Gênesis, ler o que está aqui no slide, e vocês vão anotar dúvidas relacionadas com o tema estudado, tá? Evitem nesse momento de colocar dúvidas que não estejam relacionadas com o tema, como acontece muito quando a gente dá curso, dá aula ou dá palestra. Às vezes as pessoas vêm com perguntas que não estão relacionadas. Que não estão relacionadas com o tema.
Isso acaba um pouco fazendo a gente adiantar algumas questões, às vezes até atrapalha. Então você faça perguntas relacionadas com o capítulo 1 que você estudou, entendeu? Você pode mandar pelo WhatsApp sua dúvida para o nosso grupo da escola, Veritatis Splendid, ou para o meu pessoal, ou para o e-mail, né? Eu coloquei no grupo da nossa escola o nosso e-mail. Tá lá, vocês podem procurar o e-mail e a senha. Essa aula aqui, o vídeo vai ser postado no nosso canal do YouTube. Tá sendo postado e, claro, vocês vão estar assistindo daí. E eu vou salvar esse arquivo e vou colocar essa aula também lá no e-mail da nossa escola. Tá bom, meus amados irmãos? Então a gente conclui essa introdução hoje, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai esmiuçar durante o curso, a gente vai se aprofundar, tá? em cada relato da criação. Tanto o relato do capítulo 1, a gente vai se aprofundar ao longo das aulas, porque a gente vai estar sempre voltando em alguns tópicos aqui, e também no relato da criação do capítulo 2 de Gênesis, que a gente vai ver na próxima aula da semana que vem. Fiquem com Deus, Deus os abençoe rica e abundantemente. Quero terminar a nossa aula de introdução hoje à antropologia teológica com a oração da Ave Maria. Quero colocar aqui todos os nossos paroquianos, colocar o nosso sacerdote, Padre Márcio, nessa oração, colocar o seu ministério, colocar toda a nossa igreja, colocar os nossos irmãos enfermos, aqui próximos, os que estão nos hospitais, colocar os desempregados, as pessoas que estão em dificuldade nesses momentos que nós passamos. Tá? Então a gente termina com essa Ave Maria e até a próxima semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.